Graça e paz de Cristo a todos vocês, amém? Satisfação nós estarmos aqui juntos para trabalharmos essa segunda parte do nosso encontro, né? E gostaria de deixá-los bastante à vontade para levantar a mão, pedir uma palavra. Eu não gostaria que ficasse aqui só eu no monólogo aqui falando, mas eu gostaria que vocês também participassem, tá? Tudo passa até mais rápido, tá? A minha meta é concluir, agora são 5h13, eu vou cuidar bastante para não deixar passar de 18, tá? Vamos ver, tá? Vou ver, não quero também prejudicar o assunto, mas eu vou dar uma acelerada, eu não vou ficar falando, e aí vocês interrompam, peçam para eu repetir, né? Para explicar melhor, fiquem à vontade, tá? Gente, muitos aqui já me conhecem, né? Não é de hoje, o pastor Salviano está ali, né? Pastor Davi, pastor José Carlos, nosso líder, né? Lá atrás, em 2020, antes até de começar a pandemia, para começar a Secretaria de Empreendedores, foi feita uma reunião. Onde é que foi feita a reunião? Aqui. E hoje nós estamos de volta aqui, né? Então, veja que coisa interessante, né? E eu agradeço muito pela oportunidade do grupo de empresários daqui de Vila Medeiros por nos dar essa oportunidade na liderança do pastor Alan Rocha, né? E nós, como secretaria, começamos lá atrás uma reunião aqui, graças a Deus hoje, o pastor José Carlos foi nosso líder nos 2 primeiros anos, né? E quando nós fomos conversar com o presidente da igreja, estávamos eu e ele, né? E o pastor Adelmilson pediu, olha, precisamos organizar essa secretaria, e eu gostaria muito que o pastor José Carlos fosse o líder dessa secretaria nesse primeiro tempo, e pediu para que eu fosse o arão dele, né? Que eu fosse o suporte técnico dele. E aí foi tudo bem, graças a Deus fomos muito abençoados, Deus teve misericórdia de nós nos 2 primeiros anos, né, pastor? A gente colocou uma plataforma no ar, apesar de interessante, demorou muito tempo para nos conhecermos pessoalmente, a equipe da liderança, porque a pandemia a gente não se vê só no vídeo, né? Aí, depois de bastante tempo, que a gente acabou se encontrando, né? Porque tinha passado a pandemia, tudo. E, então, Daniel, por exemplo, só por vídeo, depois que a gente foi se conhecer, né? Então, a jornada, depois da liderança do pastor José Carlos, nós estamos na liderança do pastor Valdério, nesses 2 anos que termina agora no final do ano, né? E aí, novamente, foi pedido que aí eu ajudasse tecnicamente o pastor Valdério, né? No mesmo papel. Então, agora eu espero que eu encerre a minha jornada, porque vai dar 4 anos, né? E aí vem um sucessor, né? E aí, gente, é um privilégio trabalhar na secretaria. Recentemente, agora, a última junta geral, né? Teve uma aprovação lá, por unanimidade, a secretaria vai se tornar num CNPJ independente para poder ajudar mais os empreendedores, conexão de empreendedores cristãos, né? Esse é o foco. Não dá para a gente fazer muita coisa sem grana, sem dinheiro. A gente tem que vender curso pela internet, tem que gerar receita, para, na prática, poder dar ferramentas para os nossos empresários e ajudar. Ficar só na base do voluntário, não tem como. Não tem como trabalhar um processo de comunicação para, atualmente, cerca de 450 empreendedores que estão acoplados à secretaria, sem remunerar alguém especialista em comunicação para trabalhar. Então, quer dizer, não é um trabalho eventual, é um trabalho rotineiro. Então, a Junta Geral entendeu a nossa necessidade, nós vamos para cima. Vamos ter um instituto, já temos o CNPJ, vamos fazer a Assembleia de Constituição, e totalmente, do ponto de vista jurídico-legal, desvinculado da nossa instituição, para jamais significar qualquer risco para a nossa igreja. O que nós queremos é abençoar, pela ajuda do Senhor e do Santo Espírito, os nossos empresários, né? Um detalhe, não existe crente separado de empresário. O empresário é crente,
o empresário é o mesmo crente. Não tem duas pessoas. Uma coisa é nós respeitarmos a legislação do nosso país, onde para fazer negócio você constitui um documento base chamado CNPJ e o contrato. Outra coisa é nós sermos um CPF na nossa vida pessoal. Mas quer saber? É a mesma pessoa. Então, do ponto de vista da nossa fé, quando eu saio de casa e vou lá abrir a minha empresa, eu fui crente até chegar na minha empresa, agora aqui é negócio. Não existe isso. Você continua sendo o mesmo crente. Deus continua te abençoando e te olhando. Então, a nossa visão na Secretaria de Empreendedores, até o Daniel colocou para que eu pudesse complementar alguma coisa, a nossa visão na Secretaria não é uma visão de termos a pretensão, digamos assim, de fazer o papel de outras instituições que já estão aí para fazer, SEBRAE, FGV e tantas outras. Nosso papel é ajudar os nossos empresários como um ministério, é trazer cada vez mais a visão de reino de Deus para dentro do cotidiano do empresário. Por isso, a nossa fé no sucesso dos negócios, apesar de nós trabalharmos técnicas, ferramentas, conhecimento, competências, tudo isso é muito necessário. Mas o que nós cremos é no agir de Deus. No final de tudo, se Deus não colocar a sua mão, a gente não vai prosperar. Já pela maturidade que a gente tem, já foi o tempo de nós acreditarmos em nossas habilidades, em nossa capacidade pessoal. Tudo isso é importante, mas quem faz a diferença em nossa empresa e nosso negócio ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o Senhor. É Ele que nos faz prosperar. E para isso, nós iniciamos aqui a nossa fala dizendo, nós precisamos ser crentes em nossa empresa, como nós somos em qualquer outro lugar. Crente não faz trambique, crente não faz pirataria, crente não fica mentindo para as pessoas, vendendo coisas falsas. Isso é coisa de quem não conhece o reino. Para nós que conhecemos o reino, nós não podemos ter as práticas dos ímpios. Nós temos que ser crentes em nossas empresas. Se tivermos que perder porque temos que ser crentes, vamos perder. Porque acima de tudo está a nossa fé. Acima até mesmo da nossa empresa. Estou deixando muito claro aqui a minha linha de pensamento, que é a dos meus irmãos que estão comigo na secretaria. É o agir de Deus que faz a diferença. Isso não quer dizer que a gente, então, não deve buscar conhecimento, que a gente não deve buscar preparo, que a gente não deve se apoiar nos conhecimentos de instituições. Tudo isso é válido, é estratégico e é importante. Mas o que a gente não pode é dar a entender que existem duas pessoas. Uma que é o crente da Bíblia na igreja e outra que é o empresário que tem uma empresa. Não, é a mesma pessoa. Então, assim falai, assim procedei. Então, nós temos que ter o mesmo caráter. Até porque quando Jesus voltar, ele não vai pensar assim, olha, você lá na igreja, você é um crente batuta, você é um crente, olha, benção de Deus, benção. Mas como você é empresário, e eu não posso olhar para lá, porque senão eu vou me decepcionar, eu te levo para o céu só porque você é na igreja. Não vai rolar. Deus não age assim. Deus vai olhar você como pessoa, como você é, dentro da igreja, na sua casa, na sua empresa, na sociedade. Ele quer ver o seu coração, o seu caráter, o seu compromisso com a palavra de Deus, com a oração. O crente não ora só em casa e só na igreja. O crente ora na empresa. O crente levanta a mão para o céu e pede para mandar consumidor, para mandar cliente, para mandar bênção. Não vai ter outro jeito. Nós vamos servir a Deus com a nossa fé também em nossa empresa. Então é bom a gente ter essa visão. Nós
Antes de termos empresa já éramos crentes e vamos continuar sendo crentes até o Senhor nos chamar ou Ele voltar. Então, tudo que nós formos fazer como empresários, temos que fazer dando testemunho. Temos que fazer com senso de equidade, de justiça, respeitando a legislação. É só assim que a gente prospera. Tá? Então, assim, a palavra de Deus nos orienta, você lança a tua semente pela manhã e pela tarde você não retira a tua mão, fica olhando, cuidando, porque você não sabe qual dessas que vai prosperar. Você tem que ficar vigiando e olhando, né? Então, é preciso entender. Isso fala para quem é empreendedor. Quem é empreendedor é como a pessoa que tem a roça, que tem o sítio, a fazenda. Ele lança a semente porque, se ele quiser colher, ele tem que plantar. E depois que ele planta, ele precisa orar a Deus, pedir a bênção de Deus para vir a chuva. Tem que cair a chuva para germinar e crescer aquela planta. E aí depois ele tem que orar a Deus para Deus mandar mais chuvas para aquela planta se desenvolver. E quando chegar na colheita, tem que orar a Deus para não chover mais, porque senão vem uma chuva muito forte e leva tudo. Então, quer dizer, nós vamos empreender e temos que sempre orar a Deus para mandar o cliente, para ajudar nas vendas, para ajudar a gente a ter boas ideias, sabedoria. Então, nós, da Secretaria de Empreendedores, nós temos às terças-feiras um grupo que ora. Eu não estou conseguindo acompanhar, porque hoje eu estou comissão eleitoral, comissão de administração e finanças, projetos de trabalho que a gente tem que cuidar. Está sendo difícil para mim. Mas eu recomendo, terças-feiras, às 21 horas, tem um grupo que se reúne por vídeo para orar, para ouvir a palavra. O pastor Efraim é o nosso líder lá desse grupo. O pastor Davi, né, também ali está junto com o pastor Efraim. E é um grupo que tem orado pelos empresários da igreja. Porque a secretaria, ela é serva. Como líderes, nós dissemos, somos servos e servas para ajudar os nossos empresários. Amém, irmãos? Sobre a secretaria era isso. Vamos aqui ao que nós trouxemos para vocês. Eu trabalho com consultoria empresarial de 2006 para cá, né? Então, já passei por muitas situações, muitas categorias de empresas. Já trabalhei com projetos de consultoria para empresas de 5.000 funcionários, liderei equipes com consultores, empresas complexas, relatórios de 400 páginas mostrando a questão financeira da empresa, auditagem de balanço, uma série de coisas. Então, já passei por muitas coisas. Nos últimos 6, 7 anos, eu tenho trabalhado muito com empresas menores, com operações menores. E tem sido uma bênção, uma experiência muito interessante. E a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho do que nós já aprendemos, nossa visão e as experiências que nós temos passado. O primeiro item que a gente coloca aqui, quais são os principais fatores que fazem as empresas quebrarem? A gente acha importante trazer aqui, porque é o seguinte, todos nós, ninguém aqui quer que a sua operação, o seu negócio quebre. Nós queremos, pelo contrário, queremos bênçãos, queremos crescimento. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que ficar ligado, não tem que entender o que leva as empresas a quebrarem. São N fatores. Eu selecionei aqui o que os estudos apontam como sendo os principais fatores, que se eu fosse falar todos, ficaria aqui 3 horas pelo menos, né? Então vamos ver. O primeiro fator que leva muitas empresas a quebrarem é você ter aquele dono da empresa, o empresário, que ele acha que ele sabe tudo. Sabe aquele excesso de confiança? Aquela pessoa que está ali há 15, 20 anos à frente da empresa, uma empresa que vai bem, tudo certo, e aí ele fica um pouco soberbo, um pouco dono da razão. Não, isso aí eu já sei. Isso aí que estão falando eu já ouvi não sei quantas vezes. Isso aí não é para mim. É que não sei o quê. Então a pessoa começa a se achar, sabe, assim, demais, né?
Só que tem um detalhezinho, e assim é com todos os homens, todas as áreas, com todas as pessoas. A arrogância costuma produzir negligência. E num país, principalmente como o nosso, desafiador para quem empreende, negligências fazem as empresas quebrarem. O empresário não pode errar muito. Então, o dono achar que sabe tudo, uma arrogância e tal, esse é um primeiro fator que, quando ele aceita um conselho, quando ele aceita uma ajuda, muitas vezes é tarde demais. Ele demora para acordar. Então, um primeiro cuidado que a gente coloca: nunca pense que você já sabe de tudo. Por mais experiência que você tenha, os ciclos de mudança no final dos anos 70 para os anos 80, um ciclo de mudança tecnológica no nosso país. Quem é que se lembra daqueles telefones que a gente tinha em casa, que era de discar? Né? Discar. Quem é aqui que não se lembra que a gente, para comprar uma linha de telefone, tinha que entrar numa fila, aguardar 2 anos, né? E pagar um dinheirão. E aí depois tinha gente que ganhava dinheiro comprando linhas e vendendo linhas. Era assim. Um consórcio, tá vendo? Esse era aquele tempo, tá? Então o que acontece? O tempo vai mudando as coisas. Naquele tempo, o nosso país era bastante fechado para o exterior. O nosso país, ele vivia meio que autônomo, assim, um país meio intimidado, uma cultura meio assim, muito interna, as coisas só aqui. E aí houve uma abertura do nosso país para outras economias, de maneira mais abrangente e tal. E aí a coisa começou a mudar. Gente, uma mudança sensível em tecnologia hoje demora menos de 2 anos. Em quase todas as áreas. Raras exceções. O que significa dizer o seguinte, que aquilo que nós estamos usando, surfando na onda, achando que nunca vai terminar, que nunca vai acabar e que nós estamos nadando de boa, muito cuidado. Rapidamente, tudo passa. Alguém lembra do videocassete? Que você colocava ali, rodava, você via um filme, você pegava na locadora de vídeo, colocava ali, você sentia o máximo vendo aquele vídeo, né? Gente, rapidamente acabou. Foi. Aí veio, oi? Locadora faliram. Aí veio o tal do DVD. Bom, agora DVD é um negócio mais chique, mais fino, né? Gente, passou tudo. Passou tudo. Teve uma época que o auge era você comprar uma assinatura de TV paga. Olha, era para poucos, né? Eu sou assinante da Sky. Você achava, né? Aquilo era o mimo, né? Poxa, eu tenho acesso aos canais e tudo mais. Vai perguntar para as operadoras de assinatura de canal de TV o que elas estão achando dos streamings. Vai perguntar para ela. Passou. Passou. Os streamings anularam as TVs por assinatura, que por sua vez quebraram quem locava vídeo, essas coisas. Vocês estão percebendo como é que as coisas vão mudando? Não é? Então, o que acontece? Hoje, nós estamos assim, numa época em que menos de 2 anos, tudo muda muito rapidamente. Então, é preciso aprender todo dia e ficar de olho no que é que nós estamos perdendo e não acompanhando, porque isso faz a empresa quebrar. Eu achar que sei, que eu domino, que eu nunca vou ter problema, que a minha empresa é um sucesso e não vai ter problema nunca. Cuidado, vai lá na fila dos que faliram e pergunta como que eles achavam antes de quebrarem. Mais ou menos isso. Então, outro fator que leva as empresas a quebrarem, questões societárias.
Estava dando uma mentoria semana retrasada para um casal. Eles entraram de sócios numa empresa de engenharia. Eles são em 3 sócios, tá? 3 sócios. Estava dando uma mentoria para eles. E aí, faz mais ou menos 8 meses que eles se tornaram sócios, e agora chegou o momento de fazer o contrato social, a mudança. Pronto, não combinaram nada um com o outro. Aí um tem uma fé que diz, olha, pela minha fé, eu não consigo entender como é que vocês não emitem nota fiscal para o serviço. Tem que emitir a nota. Aí entra o outro sócio e fala, vou perder tempo com emitir nota, eu quero botar o dinheiro no bolso. Só que não combinaram nada antes. Então, eles têm pensamentos diferentes. Um acha que não precisa documentar nada, não precisa tirar licença para fazer obra, que tem que economizar. E o outro que tem formação em engenharia civil e tem a sua inscrição no CREA, ele fala para o seu sócio, gente, não é assim que opera uma empresa, não pode ser assim. E aí ele é voto vencido porque os dois querem ser empresários que não têm formação na área, quer ganhar dinheiro, e quem é que tem que assinar os projetos como responsável técnico? O engenheiro. E aí ele falou, Joazir, me socorra, como é que eu faço? Mas vem cá, vocês não fizeram análise de compatibilidade entre vocês antes de se tornarem sócios? E aí, depois de levantadas todas as informações, o meu aconselhamento para ele, eu falei, olha, você ainda não assinou o contrato, não é isso? Não. Então eu vou dizer para você e sua esposa, caiam fora disso. Não leve isso avante, isso não vai dar certo. Pela fé que vocês têm, pela cabeça, os valores, eles pensam totalmente diferente. Eles estão noutra vibe, numa outra dimensão, isso não vai dar certo. Trabalha de forma autônoma. Você pode até prestar um serviço para eles, como engenheiro, como prestador de serviço, e não botar teu nome no contrato. Então, a gente teve que orientar. Questões societárias podem fazer uma empresa quebrar. Então, antes de ter sociedade, é preciso ver qual é a visão de mundo que vocês têm, qual é a perspectiva de vida que vocês têm, os sonhos, para ver se dá liga. Às vezes não dá liga. As pessoas são muito diferentes. Então não adianta. Por quê? Vai ser um brigueiro só dali para frente. Principalmente se a empresa começar a crescer. Se começar a crescer, todo mundo fica de olho gordo e um acha que merece mais do que o outro. Por quê? Porque não tem compatibilidade. Então, questões societárias quebram empresas. Fluxo de caixa. O Daniel comentou aqui, né, sobre a confusão de misturar o dinheiro da pessoa física com a jurídica. Isso eu não vou precisar falar, mas eu quero levantar um problema aqui, uma situação, tá? Muitas empresas quebram porque o empresário, no afã de querer crescer, tudo que ele quer é vender, 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 vender. E muitas vezes ele não tem retaguarda financeira para sustentar o crescimento da empresa. Traduzindo, ele não consegue passar pelas dores do crescimento. Ele não tem reserva financeira, não tem reserva de contingência, não tem nada, é só na cara e na coragem. Manda faturar, 30 dias, manda faturar. Eu estou precisando dessa peça. Não faz nem cotação de preço para saber se aquele insumo está na melhor condição. Mas manda trazer que tem pedido aqui. E aí ele faz aquela movimentada financeira durante o mês, deu lá 80 conto. Ele fica 80 mil, olha, pelo menos 20 vem para o meu bolso. E aí, coitado, aí chega a assistente, a esposa muitas vezes, o estagiário, e mostra a planilha do que tem para receber, do que tem para pagar. E aí ele começa a perceber do que ele vai precisar pagar, tudo vence com 20 dias, 25 dias, 18 dias, 14 dias. E o que ele tem para receber? 32 dias,
42 dias, 60 dias. Então, a planilha de recebíveis vai entrar 20, 30 dias depois dos boletos que ele tem que pagar, dos insumos que ele comprou de maneira afoita para atender os pedidos. E aí, tem capital de giro? Não. Bom, então deixa eu lá visitar o gerente. Afinal de contas, eu faturei 80 mil, eu devo ter um crédito lá. Chega lá, o gerente recebe ele de sorrisão, 15 para as 3. Sorrisão aberto. Vamos emprestar. Me dá as garantias aí. Olha as garantias. E aí o cara já assina lá, porque está doido com a conta estourada, paga 5, 6% ao mês para poder botar dinheiro na empresa para cobrir as contas que tem que pagar. Então, gente, é muito importante você ter controle sobre as finanças da sua empresa. Se você tem dificuldade em como controlar o financeiro, tá? Nós podemos ajudar. Na Secretaria de Empreendedores, nós temos um espaço de mentoria individual que a pessoa faz o agendamento e a gente atende a pessoa. Nós ajudamos. Mas é muito importante entender o descontrole financeiro, desencaixe entre entrada e saída, você não precificar o teu produto, você não saber qual é a composição de custo do produto que você tem na venda para o cliente. E aí você arbitra o preço com base na sua opinião, no base do que o mercado vai pagar. E aí, meu amigo, pode ser que em vez de você estar operando com uma margem de 32%, a tua margem não é 32%. A tua margem é 8%, 10%. Com 8%, 10% você não sobrevive. Estão entendendo? Fluxo de caixa descontrolado, com desencaixe e dependendo de pegar dinheiro na rede bancária, isso quebra a empresa. Falta ou erro de planejamento. Aí nós estamos falando de projeção de receitas. O empresário começa a fazer cenários muito otimistas, né? Ele coloca mês 1, 100 conto de faturamento. Mês 2, 120 conto de faturamento. Coloca 20% a mais. Mês 3, olha, mais 20 mil, 140 mil. Ele fica colocando essas projeções. Na melhor das intenções. Gente, crescer 20% em receita é difícil, mas muito difícil. Em um mês, então, é loucura. Então, esses erros de planejamento, margem do negócio é muito pequena. Tem negócios que, pela composição de custo fixo que ele tem, e também do custeio variável, o custo indireto, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você opera com uma margem muito baixa, o que acontece? Você acha que teve lucro. Quando você joga o teu custo fixo lá, custos indiretos, custo financeiro, você vai ter prejuízo na sua empresa, você vai trabalhar o mês todo e você vai estar afundando e você está achando que está tudo bem e não está. Então, custos que você não considera, sabe? Tem gente que só levanta os 6, 7 custos principais e esquece os custos menores. Esses custos menores levam a empresa a quebrar, porque você não preparou margem para eles. Na hora de fazer o preço de venda, você não levou ele em consideração. Então, o erro no planejamento e na projeção quebra a empresa. Modelo de negócio não validado. Esse modelo de negócio, sabe, é um cuidado que a gente precisa ter. Estava atendendo um empresário, inclusive da nossa igreja, 30 anos de mercado, e o modelo de negócios, ele tem 9 etapas. E aí você precisa testar todas elas para saber se o teu modelo de negócio, como você realiza negócio, se aquilo vai dar futuro para você. Alguns chamam de plataforma Canvas.
Mas são esses itens, são 9 passos. O primeiro é segmentar os clientes. Quais são os tipos de clientes que você vai atender? Outra coisa, qual é o teu custo para se relacionar com os seus clientes? Os seus clientes demandam muito relacionamento? É relacionamento pessoal? É por telefone? É por e-mail? Tudo isso tem que ser diagnosticado e avaliado. Qual é o seu canal de vendas? Você é um cara que vai vender 80% da sua venda pela internet? É um jeito de você administrar a empresa. Não, eu vou ter uns 20, 25% pela internet, mas 70, 75, 80% não é pela internet. Então é outro jeito de pensar o negócio. Você tem proposta de valor. Qual é a proposta de valor do teu serviço ou do teu produto? O que é proposta de valor? O que é que você vai entregar para fazer com que o cliente que vai comprar de você, ele escolha comprar de você e não do concorrente? Qual é o plus? Qual é o algo a mais que você vai colocar no teu produto? O que você vai oferecer de adicional para o cliente escolher comprar de você? O nome disso é proposta de valor. Para muitos segmentos, o que o cliente quer é que você entregue para ele algo com qualidade. Para outros, qualidade e prazo. Para outros, qualidade, prazo e preço. Percebe? Então depende muito do que o teu cliente, o teu segmento exige. Um outro item são parcerias. Dependendo do tipo de operação que você tenha, você precisa ter parceiros. Você precisa ter gente numa cadeia que vai trabalhar junto com você. Ele ganha um pouquinho, você ganha para você aumentar as suas vendas. Ele vai te ajudar a vender. Isso é parceria. Tem que tomar muito cuidado com o contrato de parceria que você vai fazer, ver as condições, ver se é viável, fazer um período experimental de 30 dias. Se der certo, a gente renova para mais 30. Vamos levar assim, experimentando uns 3, 4 meses, aí a gente firma um contrato para 6 meses. Parcerias, tá? Hoje em dia está muito difícil trabalhar sozinho, isolado. Precisa ter parceiro. Atividades chaves. Poxa vida, o meu tipo de serviço aqui, de empresa, tem pelo menos umas 3, 4 atividades que não pode falhar. É um trabalho que precisa de gente experiente, gente que sabe fazer, porque senão me arrebenta. Então você tem que diagnosticar essas 3, 4 atividades-chave e ver quanto que ela vai custar para você ter aquele pessoal especializado trabalhando. Isso é analisar o modelo de negócio. Tá? Recursos principais. Quais são os recursos que você mais vai usar, que vai pesar no caixa da sua empresa? Olha, eu vou depender muito de matéria-prima comprada no exterior. Tá bom, qual é a taxa de importação? Então, espera aí, se eu vou comprar, vou importar, eu dependo de saber quanto custa isso. Eu tenho que levar em conta. Sem isso aqui eu não consigo, esses equipamentos, essas máquinas aqui, elas são máquinas alemãs. Historicamente, a cada 6 meses tem que fazer uma revisão e trocar algumas peças. Então tem que botar no bico do lápis quanto que vai custar isso. Eu preciso de ter um tipo de atividade que a cada 3, 4 meses eu tenho que dar uma reciclagem, uma atualização para o meu operador. Quanto vai custar isso? Isso são os recursos principais que você vai precisar. Olha, eu tenho que ter uma ilha de atendimento ao cliente com pelo menos 5 posições atendendo 12 horas por dia, direto. Quantas pessoas são, qual o salário, qual o gasto com telefonia, com servidor, tudo isso eu tenho que preparar porque eu dependo dessa ilha de atendimento. Estrutura de custo. Muito bem, me diga quais são os 4, 5 itens de custo da sua empresa que vai representar 80% do custeio do seu negócio. Quais são os 4, 5 itens principais? Veja quanto custa isso. Tudo isso que a gente acabou de falar, para você ir para o último item, fonte de receita. Quais são as receitas que vão entrar na sua empresa? Quando você tem tudo isso diagnosticado, marcado, planilhado, aí você tem todos os elementos na mão para sentar com calma e avaliar o que a gente está chamando de modelo de negócio. Aí você tem segurança para dizer, olha, deu um trabalho para fazer isso, para levantar,
mas agora eu tenho confiança para decidir se esse negócio para de pé ou não para de pé. Se não para de pé, saia dele para ontem. Não adianta ficar teimando. O mercado hoje, ele é muito exigente. O mercado hoje, ele é muito seletivo. São muitos concorrentes. Não sei se vocês entenderam, a economia do nosso país, ela encolheu. O nível de renda da população diminuiu. Significa que, per capita, todo mundo tem menos grana para gastar. Se tem menos grana para gastar, o que vai acontecer com o faturamento de todo mundo? Vai enxugar. Então, se é esse o contexto em que eu estou no país, todas as decisões de investimento, eu preciso levar em conta com que cenário econômico que eu estou trabalhando. É de restrição ou de expansão? Veja, eu estou colocando aqui para vocês que você tem uma empresa hoje, tem que validar o teu modelo de negócio. Invista nisso. Porque se você não tiver validado o teu modelo, pode ser que ali na frente a tua empresa quebre. Tem que estudar bem todos os componentes desse modelo de negócio. Isso aí é uma figura, tá? Não dá para ver muito bem, né? Mas é o que a gente chama da Canvas, a planilha do Canvas, né? Onde a gente, tudo aquilo que eu falei naquele slide, a gente vai trazer de maneira quantificada, numerada e fazer as contas, tá? É assim que funciona. Falta de preparo na gestão da empresa. Isso quebra a empresa. Tem muita gente que abre um negócio porque quer ganhar um dinheirinho, precisa sobreviver, tem família, perdeu o emprego, até aí tudo bem. Começa o negócio na cara e na coragem. Mas cuidado. Não vá levar em frente essa coisa sem se preparar. Busque logo no primeiro ano se capacitar. O Sebrae hoje, gente, tem programas baratíssimos, bem inclusivos, que dá para todo mundo se preparar, pedir ajuda, dá para todo mundo se preparar. Mas precisa estudar. E hoje é tudo aula gravada, aula online, de casa dá para você assistir, mas busque preparo, porque muitas empresas quebram porque o dono não tem preparo. Atendendo, uns tempos atrás, um empresário, ele faz peças muito especializadas para indústrias, peças que na cabeça dele eram de alto valor, né, essa coisa. Ele estava praticando os mesmos preços desde 2015, porque ele achava que se ele subisse o preço, os clientes não iam pagar o que ele precisava. Aí nós fizemos uma planilha de precificação, colocamos todos os custos que ele tem, que margem que ele estava operando, tivemos que corrigir o preço de 70% a 80% dos produtos dele. E aí, um mês depois, ele veio falar comigo, olha, eu fiquei totalmente surpreso. A maioria dos clientes que eu fui vender com preço novo, eles falaram para mim, escuta, fulano, já não era sem tempo, hein? Porque todo mundo que nós compramos não está mais com aqueles preços de 7 anos atrás. Só que você nunca pediu um preço diferente. Está excelente esse preço novo aqui. Ainda está muito bom. Valeu, tranquilo. E ele realinhou os preços dos bons produtos, fabrica bons produtos. E aí, financeiramente, a empresa dele se tornou viável. Saiu dos bancos, pagou tudo. Em 6 meses, ele mudou o perfil dele como empresário. Então, a gente tem que cuidar. Preparo, gente. É preciso estudar. É preciso pedir ajuda, tá? Para melhorar. Vamos lá. Acabei de falar dos principais fatores que fazem as empresas quebrarem. Agora, o que faz uma empresa ficar estagnada? Não crescer. Vamos ver junto? Olha lá. A interrogação da empresária, né? Por que a minha empresa não cresce? Por que eu estou sempre na mesma faixa de faturamento? Por que eu não consigo expandir? Produtos e serviços de baixo valor agregado. Traduzindo, todo mundo vende o que você vende.
Não tem diferencial nenhum, é quase uma commodity. Tá? Só para dar um exemplo aqui. Sabe esses óleos lubrificantes que se troca o óleo do motor do carro, da caixa de câmbio, e que esses óleos são comprados pelas redes de postos de combustível ou oficinas para poder prestar o serviço para os clientes, consumidor final. E aí tem quem? Os fabricantes desses óleos e tem os distribuidores desses óleos. Fui fazer um estudo com o distribuidor desses óleos, um dos fabricantes principais do país, está entre os 5 mais, e fui entender essa cadeia produtiva para fazer uma ideia. O que acontece? Um distribuidor de bom nível de qualidade aqui na região de São Paulo, ele fatura, um distribuidor médio, não dos maiores, ele fatura todos os meses de 4 milhões a 4 milhões e meio de venda de óleo, lubrificante, filtro e acessórios para os postos e oficinas. De 4 milhões a 4 milhões e meio todo mês. Todo mês. Aí eu falei, peraí, mas você faz a conta para saber qual é a tua margem líquida desses 4 milhões a 4 milhões e meio? Sim, faço, meu contador, que aqui eu tenho que ter um financeiro, não posso errar 1 milímetro. A minha margem líquida é entre 1,8% e 2%. Não tem margem para errar. Veja que 1,8% e 2% de 4 milhões e meio de faturamento dá uma boa lucratividade em valor absoluto. Só que ele lida com recebíveis, contas a pagar, ele não tem margem para errar, porque o lucro do negócio ele é percentualmente muito pequeno. E ele está há 12 anos com a sua distribuidora. Ele falou uma coisa que eu aprendi no tempo aqui, fui aprendendo, batendo cabeça, é que o mais importante para mim não é nem vender. O mais importante para mim é controlar o financeiro. Eu não tenho problema de clientes. Eu não posso errar, faturar uma nota errada, porque minha margem sempre é muito estreita. Então, o que pode fazer uma empresa não crescer? Está num segmento onde a concorrência é muito alta, onde o que você vende, todo mundo vende. Então, quer dizer, não tem como você pedir mais, porque o seu valor, o seu serviço, o seu produto tem baixíssimo valor agregado. Tá? Então, isso pode levar uma empresa para a estagnação. Ela não consegue expandir. Então, avalie bem o tipo de negócio que você tem. Você não consegue comprar mais barato, porque você não tem escala para comprar mais barato. E nem caixa. Né? Porque dependendo do negócio, você precisa de R$1 milhão em caixa para poder fazer frente para comprar 5% mais barato. Falhas de atendimento. Falhas de atendimento são fatais nesses mercados muito concorridos. Porque o cliente, por que ele vai continuar comprando de você se você não atende ele bem? Então, isso leva empresas a ficarem estagnadas. Vamos lá. Negócios muito sensíveis à crise. Cuidado, gente. Tem negócio que ele é extremamente sensível. Quando veio essa pandemia e essa crise de perda de renda, gente, quem tem loja de roupas, confecções, lojas de artigos que não são de primeira necessidade, é o pessoal que mais perdeu venda. Por quê? Porque o tipo de negócio que ele tem é muito sensível a uma crise econômica. Já quem vende comida feita, que o pessoal tem que comer, ele é bem menos sensível. Pode haver substituição de comida, mas não pode deixar de comer. Então, tem coisas que as pessoas precisam gastar. Remédio, medicamento, as pessoas têm que comprar. Não tem como. Mas, se você mexe com um ramo de alto valor, ticket alto, as pessoas pensam 3, 4 vezes. O que aconteceu com a venda de carros novos com essa crise que nós estamos? O que aconteceu? Despencou. Por quê? Porque todo mundo deixou de financiar, porque o custo do dinheiro ficou muito alto, né? O juro elevadíssimo. Então, pessoal, cuidado. Dependendo do segmento que você está empresariando,
tem que tomar bastante cuidado, porque ele é muito sensível à crise. Você precisa ter uma reserva financeira, cuidado, isso é sério, gente. Dependendo do segmento que você está, quando você tiver possibilidade, faça uma reserva financeira de pelo menos 2 a 3 meses de faturamento. Isso é sério, tem que guardar. Para quando vier aquela seca, aquela coisa que trava, você ter de onde tirar e não ir para dentro de banco. Não passar nem perto de gerente de banco. Você conseguir sobreviver. Não tenha medo de recuar. Se precisar, recua um pouco, espera um momento mudar um pouco, não se arrisque demais, porque o teu negócio pode... Tem gente que se estoca, né? Porque vê que o fornecedor está vendendo tudo mais barato, e ele pega e se enche, leva o estoque da loja lá para cima. Só que tem um detalhe, as vendas vão diminuir, aí ele vai ficar pilhado com aquele monte de estoque, mas não tem para quem vender. E aí só vai sair daquilo ali se vender com prejuízo. Então tem que tomar muito cuidado, tipo de negócio. Empresário sem atitude. Isso faz a empresa estagnar. Empresário que não se capacita, que não se treina, fica parado no tempo, não busca inovar, não inova no atendimento, não inova no produto, não inova na propaganda, na publicidade, é sempre aquela mesma coisa. Isso faz a empresa estagnar. Empresários que pararam no tempo. Nós estamos num tempo hoje que o que está mais atual é o touch. É tudo na tela, tudo rodar tela, o mundo é assim. Tudo por meio virtual, negócios por meio virtual, decisões por mensagem. E nós temos a galera que é o pessoal do telefone, é o pessoal da carta, é o pessoal da reunião presencial, é o pessoal que demora 2 horas para fazer uma reunião. Não entendeu ainda que o mundo mudou e que as pessoas não fazem reuniões para tomar decisões com mais de 10, 15 minutos. Elas nem têm tempo para isso. Então é preciso se mover. Move, move, move. Se você não se mover, você vai morrer como empresário. E isso é sério. Isso faz a empresa estagnar. E uma empresa estagnada, ela está fadada ao fracasso. Com o tempo, ela fica esquecida de todo mundo. Essa é a realidade. Então, o empresário sem atitude, faça a tua autoavaliação. Onde que você precisa melhorar? Em que tipo de comportamento você não tem? Você não gosta de planejar? É delicado isso. Você não gosta de fazer conta, fazer cálculo? Peça ajuda. Você não gosta de se informar, de se preparar? Então veja alguém lá na empresa que vai cuidar de se preparar para ajudar você a tomar as decisões. Porque senão a tua empresa não vai muito à frente. Está claro isso? Negócios sensíveis à crise, negócios que não oferecem valor agregado, quase commodity, e empresário que parou no tempo. Isso faz empresas estagnarem, não crescerem. E com o tempo elas vão morrendo. Não tem jeito. E sabe aquele mercadinho que tem lá no bairro, que é sempre o mesmo produto, aquela mesma coisa, e as pessoas querem algo diferente, fica tentando ir lá para ver se acha uma novidade, e nunca tem nada, é sempre o mesmo jeito. Hoje em dia as pessoas estão sem paciência, elas vão 3, 4 vezes. Na quinta elas trocam de lugar onde elas vão parar. E aquele mercadinho vai ficando no tempo. Até que um dia está anunciado para vender. Por quê? Porque o dono parou no tempo. Assim é com o mercadinho, assim é com a loja de roupa, assim é com a padaria, com tudo. Se você não inovar e não fazer a sua empresa respirar, vai morrer. Vamos agora falar de um outro assunto. O que fazem as empresas crescerem e gerarem riquezas? Estou no último tópico já, tá? Porque o tempo está indo muito rápido. O que é que faz as empresas crescerem e gerarem riquezas? Muito bem. Que legal que é, hein? Quando você vê assim, né, Daniel? Faturamento, ó. Só a flechinha aumentando, subindo, né? O que faz? Né? Oi? Tem amarelinha, quase ouro, né? Quase cor de ouro, né? Isso é uma benção, né? O
que está por trás disso? Negócios com boas propostas de valor. Eu conheci uma irmã da nossa igreja, empreendedora, corajosa, mulher de fibra. Sabe o que ela fez? Ela fazia docinhos para vender para festas. Vendia ali como MEI, uma quantidade pequena, modesta, e ela começou a ler sobre biscoitos gourmet. Ela foi fazer curso pela internet sobre biscoitos gourmet. Depois disso, sabe o que ela conseguiu? Ela mandou uma mensagem, um e-mail, para um gerente de uma fábrica lá no Nordeste brasileiro. Ela saiu daqui de São Paulo e ficou 15 dias no chão de fábrica, aprendendo fórmulas para biscoitos finos. Só que antes dela ir lá, ela fez curso, ela fez de maneira empírica muitas fórmulas e testes. Então, qual que vocês acham que foi o nível de aproveitamento dela quando ela chegou a ficar 15 dias lá? O nível de aproveitamento dela, altíssimo, porque ela, na cabeça dela, ela já tinha tentado, ela sabia fazer as perguntas corretas. Voltou de lá, 60 dias depois, estava lá a irmã com os produtos dela. Olha que chique. Quando ela falou para mim, no iFood, meu irmão, já estou no iFood e agora ninguém me segura. Gente, proposta de valor. Eu vou sair da vala comum, fazer o beijinho de sempre, o docinho de chocolate, e vou procurar uma coisa diferente, porque o pessoal quer algo mais. E ela foi se especializar nisso. Olha, ela está pensando já mais alto agora. Isso é proposta de valor. O que é que você pode colocar de agregado no serviço que você oferece, no produto que você vende, que você embala, na loja física ou pela internet? Isso faz a diferença. E sabe o que é que faz mais diferença ainda? Se tudo que você fizer, como diz lá na leitura, você consagrar ao Senhor os seus planos, e aí esses planos serão estabelecidos, diz a palavra. Aí a coisa vai. Essa irmã é uma irmã de oração, uma irmã que lê a palavra, muito atenta, sofredora na vida, mas ela está indo bem, tem coragem, tem fibra e proposta de valor. Proposta de valor, fazer algo a mais, traz receita para a sua empresa, faz a receita aumentar. Seus produtos sempre vão vender, porque as pessoas vão entender, lá desse camarada, dessa senhora, dessa loja, sempre tem novidade, por isso que eu vou lá. Ela nunca se acomoda, sempre tem algo novo, então eu vou dar uma passada lá. Então, está sempre vendendo. E isso ajuda o quê? A fortalecer a capacidade financeira da empresa. Quando você faz reserva financeira de contingência, quando você faz reserva financeira para investimento, e você faz uma boa reserva, não quebra mais. É só gerir isso certinho e partir para o crescimento. Porque aí você se educou financeiramente, você soube fazer a sua reserva, você está com a proposta de valor que o mercado compra e paga bem, aí é só. E é por isso que tem gente que, em 3, 4 anos, ele sai de uma loja, um canal de venda, ele está com 8, 9, 10 canais de venda. Eu fui falar com um senhor de uma pastelaria, para entender a razão do sucesso dele. Sabe onde ele foi estudar como fazer suas massas? Ele pegou o recurso que ele tinha investido, ajuntou com a venda do carro, e ele ficou 2 meses na Itália aprendendo como fazer as melhores massas para aqueles produtos que ele vendia. Ele disse para mim que depois de 1 ano que aconteceu tudo isso, ele tinha uma loja, hoje ele tem 8 lojas. Ele faturava, vou dar um número aqui, tá? 100. Hoje ele fatura 500, 5 vezes a mais em 1 ano. Mas ele investiu. Então, com a capacidade financeira que ele tem, faturando 5 vezes a mais, ele tem força como empresário.
Comportamento empreendedor positivo. Estou terminando já, tá, pessoal? Sempre trabalha-se com objetivo e meta. Nunca trabalhe sem meta, sem objetivo. Para onde que você está indo? O Daniel falou, qual é a estratégia? Qual é a visão? Isso é com o empresário. O empresário não pode não ter estratégia, não ter uma visão, não ter uma meta, não ter um objetivo. Ele precisa cuidar disso. Sempre buscar preparo. Eu estou batendo nessa tecla. Tem que estudar, tem que fazer curso, tem que saber planilhar. Você não pode ser um empresário de sucesso se você não sabe nem o que é um Excel. Tem que entender o que é uma planilha. Tem que saber uma fórmula. Se quer crescer, vai estudar. Sabe quanto você gasta para fazer o curso inicial, intermediário e avançado do Excel na internet? Nem R$1 você gasta. Tudo de graça. Hoje já tem. Tem ótimas aulas no YouTube como elaborar uma boa planilha. De graça, está lá. É conhecimento compartilhado. E aí você pergunta para o empresário, 15, 20 anos no mercado, irmão, você sabe fazer uma planilha Excel? Eu tenho até medo, não passo nem frente disso aí. Eu vejo o pessoal ali olhando, tenho até medo de olhar e ser capturado por aquela tela. O cara tem medo, entendeu? Só que ele não entendeu que todo mundo já está lidando com isso. E hoje em dia, não é mais o Excel. Agora é uma palavra chique. É BI, Business Intelligence System. É o dashboard. É tudo gráfico. É tudo muito visual. Essa é a parada de agora. O Excel já está ficando para trás. Então, gente, é preciso preparo. Fazer hoje, você faz hoje melhor do que ontem, e amanhã você fará melhor que hoje. Isso é propósito. Isso é princípio de vida. Isso te leva ao crescimento. Isso é gerador de riqueza. Isso gera valor para você como empresário. Não fique parado. Se movimente. Se movimente. Move. Busque ideias. Busque conversar. Busque ajuda. Na secretaria nós ajudamos. Vamos abrir aí uma turma, a turma 23 da Oficina de Empreendedores. Logo, logo já vai estar o edital. Faça a sua inscrição. Participe. Temos mentores como o Daniel, que dão aulas maravilhosas lá para o pessoal, né? Então, isso tudo é muito bom. E aqui, eu estou terminando os meus slides, o horário está avançado. Veja, só deu para dar uma pincelada, tá? Deu para dar uma pincelada. Eu posso garantir para vocês, tem jeito de dar certo. Porque o nosso Deus, Ele é Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Vamos colocar em pé. Já já vou passar a palavra para o pastor. O nosso Deus, Ele tem bênçãos para dar para você, para a sua empresa. Mas só que é o seguinte, como que Deus faz a obra? Ele quer ver o quê? Qual é a tua vontade? Qual é a tua atitude? Qual é o teu esforço? O nosso Deus, Ele empreende em nós. O nosso Deus tem planos para nós todos. Mas é preciso atitude, mudança de mentalidade e entender que é possível superar as dificuldades. Tem caminhos para superar. Tá? Agora, toma muito cuidado, porque às vezes você demorar 6 meses para tomar uma decisão de mudança, de melhoria, você pode não ter esse tempo mais. Porque hoje os tempos que nós estamos vivendo está cada vez mais competitivo, mais difícil, né? Então é preciso fazer a nossa parte. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Deus vai te abençoar em cima do esforço das suas mãos. Eu espero ter contribuído com vocês para trazer alguma palavra na parte técnica, mas, sobretudo, de esperança e de fé, porque você é um abençoado de Deus, você é um abençoado de Deus. Deus está contigo, minha irmã, meu irmão, Deus é contigo. Tome essa bênção para você, saia daqui hoje com um propósito.
para você melhorar. Nós, da secretaria, vamos sempre oferecer a mão para te ajudar, mas nós também precisamos ver o teu esforço e a tua vontade em querer mudar. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu devolvo a palavra ao pastor.